Como vai você? Tudo bem? A palavra procrastinação significa adiamento de uma ação. É aquela mania de deixar tudo para depois, a arte de deixar para amanhã. Ao tratar deste assunto, quero partir de 3 premissas. Primeira, procrastinação não é necessariamente igual a preguiça. Segundo, sou daqueles que buscam minimizar e não eliminar a procrastinação da vida. Por quê? Aí vem a terceira premissa. De alguma forma, todos somos procrastinadores em alguns momentos da vida. Mas daí a ter como lema de vida: por que fazer hoje o que você pode fazer amanhã? Aí você já está entre os chamados procrastinadores crônicos. 1 em cada 5 adultos podem ser procrastinadores crônicos. Se você é um deles, então tem 2 opções. Primeiro, continuar seguindo a sua filosofia de deixar tudo para depois e ter como trilha musical a modinha da Gabriela, lembra? Que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre é assim. E ponto final. A segunda opção é você já estar estressado bastante por ter esse hábito e agora decidiu começar a minimizar a procrastinação na sua vida. Para os que estão nesta segunda opção, buscando minimizar o hábito de deixar tudo para depois, preste atenção ao que vou compartilhar ao longo deste vídeo. Você pode estar questionando nesse momento: eu, procrastinador? Será? Então vamos fazer um teste rápido para saber se você tem tendências de deixar as coisas para depois. Você é daquelas pessoas que ficam esperando pelo momento ideal, a situação perfeita para entrar em ação? Você é daquelas pessoas que buscam exemplos de quem está pior do que você para não precisar fazer logo o que tem que ser feito? Se escondem atrás de frases como: até que eu não estou tão mal assim. Tem gente bem pior do que eu. Sempre tem gente pior do que a gente. Você é daquelas pessoas que não se organizam e depois dizem e vivem repetindo que não tem tempo para nada e deixam coisas importantes para depois? Você é daquelas pessoas que quando o celular ou o despertador toca pela manhã, você aperta o botão soneca? Pessoas que já começam procrastinando logo de manhã. O ato de deixar para depois está sendo cada vez mais estudado pela ciência. As pesquisas vêm mostrando que praticamente todos os casos, alguns pilares estão presentes. Citarei alguns desses pilares para que você possa identificar se algum deles está lhe atrapalhando. Deixar para depois coisas pouco importantes para as nossas prioridades de vida naquele momento, isso é óbvio. Mas também deixamos para depois tarefas e situações que consideramos, percebemos ou taxamos como complexas, desagradáveis, incômodas e mesmo as que consideramos importantes, mas chatas. Não procrastinamos coisas que gostamos ou com as quais sentimos prazer, pois elas nos dão alguma forma de gratificação instantânea. Outro pilar encontrado é personalidade de procrastinador. Existe um componente de personalidade no ato de procrastinar, resultado da combinação entre a nossa genética e o ambiente em que fomos criados. E isto cada vez é mais reforçado em toda uma coletividade que vive ouvindo e repetindo coisas como, por exemplo, o brasileiro é assim mesmo, deixa tudo para a última hora. Reportagens, repetitivas e nada originais sobre isso, quando vai se aproximando da entrega de declaração de imposto de renda, quando tem que regularizar qualquer documento,
compras de Natal, última hora. Isso soa como uma justificativa para que essas pessoas tenham livre acesso a esse hábito sem qualquer arrependimento. Não preciso assumir a responsabilidade por esse probleminha, vamos falar assim. Afinal, isso faz parte de todo brasileiro. E muitos acreditam ou querem acreditar nisso e se tornam procrastinadores convictos. Eu não me identifico com esse rótulo. Aliás, me inclua fora dessa. Tudo isso significa que algumas pessoas são mais propensas a procrastinar do que outras. Outro importante pilar é o medo de falhar. Um dos motivos pelos quais as pessoas procrastinam é o receio, mesmo que inconsciente, de que não conseguirão realizar aquela tarefa como gostaria. Adiam com a ilusão de que assim, adiando, e com o tempo, tudo se resolverá por um passe de mágica. Essa situação é como fazer compras com cartão de crédito e se esquecer que um dia a fatura vai chegar. Não tem jeito. Um dia a fatura chega. Outros pilares muito encontrados que fazem pessoas procrastinarem suas vidas. Falta de clareza sobre a importância da tarefa. Elas não percebem como aquilo é importante e dizem, depois eu faço isso. Quando não existe uma data limite, um tempo máximo para a realização da tarefa, um deadline. A ausência total de uma pressão positiva que mobilize de imediato a pessoa. Outro pilar, quando não existe cobrança. Eu não acredito numa fórmula mágica para todo mundo resolver o seu problema de procrastinação. Aliás, eu não acredito em fórmulas. Eu lembro de um professor da faculdade que, fazendo uma brincadeira, misturando inglês com português, dizia o verdadeiro significado da palavra fórmula. Eu tenho a convicção que uma das melhores maneiras de reduzir a procrastinação é por meio do autoconhecimento, que, aliás, é um dos fundamentos do dom. Aprender a colocar a atenção para dentro de si, observar as situações de procrastinação diárias e poder reduzi-las, identificando os respectivos gatilhos, rotinas e recompensas que a procrastinação também traz. Fazer um detox mental em seus pensamentos e diálogos internos, desenvolver a habilidade de analisar o todo e ser capaz de mudar de perspectivas e de percepções. É assim que cada pessoa desenvolve do seu jeito, da sua maneira, bem pessoal, como aplicar as ideias, as reflexões, técnicas, protocolos, estratégias e artifícios mentais apresentados no dom para lidar com diversas situações, como, por exemplo, a procrastinação. Eu não tenho aqui tempo para, em poucos minutos, apresentar tudo isso que é apresentado no dom para você. Mas eu posso e vou compartilhar neste vídeo algumas ideias e estratégias mentais que fazem parte desse processo do dom e que, com certeza, lhe ajudará a minimizar a procrastinação na sua vida a partir do momento que você colocar em prática. Para minimizar a procrastinação em nossas vidas, temos que focar em duas situações distintas. Evitar o adiamento do início do processo e evitar interrupções e adiamentos ao longo do processo. Ou seja, vamos falar de como deixar de lado a procrastinação para iniciar uma tarefa e a procrastinação para manter o processo até o final da tarefa. Com relação à procrastinação inicial, vamos trabalhar no que eu chamo de impulso inicial. Um dos pilares
da procrastinação, vimos ainda há pouco, é perceber a situação ou tarefa como algo incômodo, desconfortável, desagradável ou complicado. Desta maneira, é quase inevitável a busca pelo prazer momentâneo que a procrastinação oferece. Assim, percebendo dessa maneira a tarefa, estaremos mais propensos, mais próximos da procrastinação. Mas quantas vezes, depois de enfrentar uma situação qualquer que você antes acreditava ser de encrenca, muita encrenca, você constatou que o bicho não era tão grande como havia imaginado. Percebeu que a tal dificuldade não passava de um problema fantasma, mas que o estressou sem nunca ter existido realmente. Mas existiu na sua mente. Foi suficiente para gerar percepções e decisões que levaram à procrastinação. A ideia agora é construir uma estratégia que lhe impulsionará a entrar em ação, sem dar chance para procrastinação. Esta ideia pode ser traduzida na seguinte pergunta: que argumentos eu tenho para transformar em inevitável a opção de entrar em ação? Nós vamos trabalhar em duas frentes. Primeiro, de afastando da opção da procrastinação e depois nos aproximando da ação imediata. Encontre os seus argumentos respondendo a duas perguntas. A primeira pergunta é: quais as consequências de quando se adia algo? Identifique e catalogue os transtornos que o ato de adiar traz para você. Cada um identifica e cataloga os transtornos mais importantes segundo a sua avaliação. Eu vou citar aqui os transtornos que têm mais peso para mim e que eu utilizo. Deixar para amanhã é uma postura perigosa, eu considero perigosa, porque é capaz de tornar a minha vida uma bola de neve cheia de trabalhos adiados. Eu não gosto disso, de pensar nessa possibilidade. A procrastinação é uma assassina silenciosa de três coisas muito importantes para mim, para a minha vida: tempo, oportunidades e sonhos. Uma situação que no início era do tamanho de uma lagartixa, com o tempo pode virar um Tyrannosaurus Rex, com imprevistos e dificuldades que não existiam antes e que foram crescendo ao longo do tempo que eu não entrei em ação. Não quero correr esse risco. Resolvo logo. Procrastinar, no final, desgasta muito mais do que executar logo o que tenho que fazer. Envolve um acúmulo muito maior de ansiedade, cansaço e arrependimento por não ter feito aquilo tudo antes. E um outro fator, o estresse e a pressa, depois de adiar ao máximo a tarefa, afeta com certeza a qualidade da mesma. Falei ainda há pouco que iríamos trabalhar em duas frentes. Primeiro, se afastando da procrastinação. Foi o que acabamos de fazer. E agora, vamos nos aproximar da ação imediata. Encontre os seus argumentos para lhe impulsionar para a opção agir imediatamente. Para fazer isso, responda a seguinte pergunta: quais são os benefícios resultantes de quando age imediatamente? Quais são os benefícios resultantes de quando eu ajo imediatamente? Encontre as suas respostas. Vou mostrar os meus melhores argumentos que me ajudam a tomar inevitavelmente a opção entrar logo em ação.
além de evitar tudo que já foi visto, que nós já falamos aqui, identificar a importância da tarefa, onde ela se situa dentro de um todo maior que para mim é importante. Quando procrastino, eu mando a tarefa para o futuro e vai junto com a irritante sensação de algo para fazer. Quando eu ajo logo, mando a tarefa para o passado e fico com a cabeça livre, leve e solta para focar em outros assuntos. Uma outra coisa importante de resolver logo a situação, de fazer logo o que tem que ser feito, é cultivar a satisfação da tarefa realizada e bem feita. Poder dizer com todas as letras, missão dada e missão cumprida, e isso é muito bom. A gente começa a constatar a imensa diferença que existe entre o prazer momentâneo e a satisfação duradoura. Além de tudo isso, também eu estou, desta maneira, construindo o hábito de ser o melhor solucionador de problemas, com reflexos na minha autoconfiança, autoestima e autodeterminação. Fazendo tudo isso, não me resta outra alternativa a não ser entrar em ação. Será inevitável tomar esta decisão. Tudo que fizemos até aqui foi focar no impulso da ação inicial. Agora vamos para a etapa seguinte, a manutenção do processo livre de adiamentos. A pergunta que você deve se fazer é: o que eu posso fazer para me manter firme no processo de finalização da tarefa ou situação ou procedimento que eu iniciei? Vou de novo listar alguns fatores que me mantêm em ação em direção ao fim da tarefa. O importante é você identificar os seus argumentos. Mas por exemplo, estabelecer um deadline, um limite de tempo. É uma pressão boa para mim. Divulgo esse deadline para aumentar o meu comprometimento. Falo para outras pessoas. Estabeleço tarefas intermediárias com prazos. Quando necessário, remanejo a sequência dessas tarefas intermediárias para evitar interrupções. Por exemplo, eu não posso fazer uma das tarefas intermediárias agora, mas essa eu posso fazer, então remanejo e continuo sem parar. Vibro com cada tarefa intermediária concluída. Aliás, crio recompensas para cada uma dessas tarefas intermediárias realizadas. E uma outra coisa tão importante quanto tudo que eu falei agora, procuro trabalhar com não procrastinadores. Isso me inspira, me ajuda. Lembre-se que vamos melhorando naquilo que praticamos e não naquilo que evitamos. A intenção de colocar em prática essas ideias e estratégias mentais é para que este procedimento se transforme pela repetição em um hábito para ser usado, para você se beneficiar. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, para que você possa, desta maneira, minimizar a procrastinação na sua vida. Fique bem, um abraço e até breve.